Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre técnica de corte, review de equipamentos, técnica de fidelização, gestão e entre outras coisas. Tudo que você, barbeiro iniciante, precisa se atentar aí para começar com o pé direito nessa carreira num ramo que mais cresce no país. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito recorrente, tá? Que é como retirar a marcação da zero. Tá? A marcação da zero eu acho que é o primeiro grande desafio de todo barbeiro iniciante. E nessa aula aqui a gente vai desmistificar muita coisa e muita dica boa para você não ter mais dificuldade em fazer esse detalhe, tá? É muito importante você, como barbeiro iniciante aí que está começando na sua carreira, você entregar um bom corte para o seu cliente, né? Então, saber uma boa técnica para retirar a marcação da zero é fundamental, tá? Você só vai conseguir ir para frente realmente depois que você conseguir pular esse desafio. Definiu quatro pontos importantes. Os barbeiros erram, no nosso dia a dia a gente observa que os barbeiros pecam nesses quatro pontos, tá? E a gente vai pegar um a um aqui e vai falar para vocês o que você deve fazer ou não fazer, né? Para sair aí sanar essa dificuldade que está atrapalhando você. Quatro pontos que as pessoas costumam errar, tá? Nesse quesito que é técnica de corte e a marcação da zero. O primeiro ponto é que o iniciante precisa entender que existem técnicas nível iniciante, intermediário e avançado. Então hoje, na internet ter muito conteúdo, às vezes a gente acaba observando ali um barbeiro muito mais avançado que a gente, está numa fase muito mais elevada que a gente, fazendo uma técnica avançada. E todo mundo que é bom em alguma coisa, quando faz parecer fácil. E a gente olha ali, pô, essa técnica aqui parece ser fácil, ele olha como ele tirou a marcação fácil. Mas nem sempre é assim, então você precisa ficar atento e procurar dicas, sugestões, seguir aí pessoas que têm uma linguagem para iniciante, tá? Que é a fase que você tá. Vai galgando aos poucos, vai crescendo aos poucos, você vai evoluindo na base, vai fazendo o básico bem feito e conforme você vai evoluindo, você vai trocando as técnicas, né? Então você vai chegar lá no ponto de fazer um degradê super limpo, super disfarçado, com uma técnica mais avançada. Mas se esse não é o seu caso, se você está utilizando a técnica e está tendo dificuldade, então talvez você esteja fazendo uma técnica muito avançada para o seu nível. Então procure uma técnica que seja do seu nível, tá? Existem níveis de técnicas, então não adianta a gente pegar uma técnica muito difícil que realmente a gente vai ter dificuldade. Tá? Então, esse é o primeiro erro do iniciante, é ficar procurando muito na internet, muita diquinha, muita fórmula secreta ali, não sei o que, segredo, tá? Mas não é isso, pessoal. A gente precisa pegar uma técnica básica, uma técnica que todo iniciante consiga fazer e você praticar bastante ela. Prática vai levar você à perfeição. Daí depois que você conseguir construir essa base de conhecimento, né, você conseguir fazer um degradê bem legal nessa técnica, você começa a pensar em diminuir tempo, né? Começa a pensar, mal, vou fazer essa técnica que é um pouco mais avançada, porque eu vou diminuir tempo. Eu estou levando 50 minutos, agora eu vou cortar em 30 minutos, vou conseguir atender mais clientes, vou faturar mais, tá? Mas isso aí é tudo com o tempo. Não dá para você fazer tudo do começo. Tipo, eu quero começar a aprender uma técnica, um passo a passo de degradê hoje, aí daqui a 2 semanas eu fiz 2 cortes e já estou querendo diminuir tempo. Acontece, tá, pessoal? Nos nossos cursos presenciais, a gente vê muita dificuldade, muito questionamento dos alunos ou até mesmo no Instagram. Eles perguntam pra gente, tô demorando muito, tô ansioso, quero terminar logo o corte para atender outro cliente. Não é assim, pessoal. Vai passo a passo, tá? Não adianta você atropelar, porque senão você vai começar a entregar um serviço não tão legal, então vai diminuir a fidelização, o pessoal vai começar a não querer cortar mais com você por conta disso. Tá ok? Então, primeiro ponto, escolha uma técnica de acordo com o seu nível, ok? O segundo ponto, pessoal, agora a gente vai entrar já numa parte mais técnica realmente, talvez na hora de você estar fazendo essa marca da zero, você está marcando ela muito alta. Por definição, a gente tem 4 degradês, né? O high fade, mid fade, low fade e o taper fade. Esses são os degradês por definição. Por que definição? Porque a gente consegue definir eles pelas recessões. Então, por exemplo, o high fade vai ser um degradê mais alto, porque a gente utiliza a recessão alta. O mid fade, geralmente a gente pega a recessão média. Low fade, um dedinho abaixo da recessão média, que é a recessão baixa. E o taper fade a gente pega só na base da orelha, que é o degradêzinho mais baixo que a gente tem. Então, essas são as definições de degradê. Mas, a gente sabe que nenhuma cabeça é igual à outra, e muitas cabeças às vezes não são regulares.
Então, para a gente poder padronizar isso aí, a gente tem que adaptar de acordo com o nosso cliente. Então, talvez você está pegando aí com o seu cliente e está fazendo a definição ao pé da letra, por exemplo, vou fazer um mid-fade e eu vou pegar aqui na recessão média, e essa marca acaba ficando muito alta. Tá? O que que ocasiona para você iniciante, né, para quem está começando ali? Ainda tem aquele receio de subir a máquina, né? Ainda tem, não está com a técnica ainda boa na cabeça, então você acaba fazendo uma marcação da zero alta, marcando mais alto, e você acaba ficando sem espaço de subir os pentes para disfarçar. Né? E com medo de subir demais o pente, você acaba deixando marca. Então isso é muito comum acontecer, tá? Por isso que nas aulas eu sempre falo assim, ó, não, não tenha medo, fique tranquilo, porque mesmo sendo o seu primeiro contato com corte, eu estou deixando margem, tá? Então sempre que eu passo uma técnica para o iniciante, eu deixo uma margem. Então se é para fazer 2 dedos, eu faço um dedo, porque ele vai ter mais facilidade tendo ali mais espaço para trabalhar e também, caso aconteça alguma pane, eu consigo ali sanar, tá? Eu tenho margem, não adianta o cabelo depois que cortou, cortou, não tem o que fazer. Então a gente sempre trabalha com margem, né? Então, talvez, mesmo que a definição do mid-fade seja na 2 dedos da base da orelha ou na recessão média, experimente baixar um dedo essa marcação. Então, ao invés de fazer 2 dedos, faça um dedo. Isso vai te dar um dedo ali na lateral de margem para você trabalhar melhor os pentes e vai trazer uma segurança maior para você. Então, não vai acontecer de ir subindo e subindo e subindo aquela marca e você ficar sem espaço e o degradê já está lá em cima, já está virando um high fade e você não tem mais espaço para trabalhar. Não vai acontecer isso. Então, o primeiro erro que eu vejo é marcar muito alto. Então, baixe um dedo. Se você está fazendo o mid fade com 2 dedos da base da orelha, faça um dedo só. Com certeza isso aí vai te dar uma segurança maior, tá? Você não vai ter tanta dificuldade de disfarçar porque tem mais espaço. Tá? E hoje tem se feito mais degradês com o tom escuro um pouco mais definido. Então, se a gente subir, marcar mais baixo a zero, a gente vai ter mais facilidade de deixar o tom escuro, que é geralmente na região da aresta aqui, do degradê 3 tons, né? Nós temos o tom claro, o tom intermediário, que é o cinza, e o escuro. Geralmente o tom claro é a zero, o tom cinza é meio, e aqui em cima a gente faz a 2 com o tom escuro. Então, se a gente não subir tanto esse degradê, ele acaba ficando mais definido os 3 tons, tá? Dá um aspecto bem legal, aquele disfarce bem feito. Tá? Então acaba influenciando um pouco no resultado disso aí. Primeira parte, como que a gente vai resolver? Observe o seu degradê e vê se não dá para você baixar um pouquinho essa marca. Tá? Às vezes a gente pega um cara, que nem eu, que tem a cabeça mais avantajada, lateral aqui, ó, é enorme, você tem espaço. Então você pode baixar um pouco essa marca da zero para ter mais espaço para disfarçar ela, tá ok? Então essa é uma boa pedida para caso você esteja tendo dificuldade aí, né, de marcar zero por conta da altura que você está marcando. Baixa um pouquinho essa marca, faça o teste, que eu tenho certeza que já vai melhorar para você. Outro ponto que a gente precisa observar, pessoal, é a regulagem da máquina. Muitas vezes a gente vai transportando as máquinas, né? O pessoal vai para o curso, transporta a máquina na mochila, transporta a máquina, vai de moto, de carro, e acaba desregulando a máquina. Já aconteceu de, numa aula, eu percebi que o aluno estava com bastante dificuldade e peguei a máquina dele para dar uma testada, assim, dar uma olhada na regulagem e a máquina estava totalmente desregulada. Né? E às vezes é tanta coisa na cabeça do aluno, é tanta coisa que ele está pensando ali, a gente dando dica, tal, não sei o quê, e ele acaba não prestando atenção numa coisa simples, né? Na verdade é uma coisa simples que é a regulagem da máquina. E assim como acontece de desregular a máquina de alunos por conta do transporte, acontece da gente pegar a máquina do jeito que veio de fábrica ali, às vezes a gente pede na internet, alguma coisa assim, e acaba não observando a regulagem, né? Então a regulagem é um ponto muito importante para você observar no seu equipamento. Uma máquina de corte com a regulagem da lâmina não tão rente, ela vai fazer uma marca diferente de uma bem rente, né? Então se você tem por acaso 2 máquinas e trabalha com elas juntas, uma está com uma regulagem diferente da outra, vai dar diferença no seu trabalho, né? E muitas vezes acontece também o seguinte, você não estar com a máquina de acabamento também regulada de acordo com a sua máquina de corte, né? Uma máquina de corte bem rente com uma máquina de acabamento bem rente para poder você fazer os acabamentos e não fazer uma marca muito difícil de tirar, né? Então, observe se sua máquina principal e sua máquina reserva estão com a mesma regulagem, né? Ou regulagem parecida.
para você não ter o problema de, por exemplo, estar começando fazendo um corte ali, está fazendo, acaba a bateria de uma máquina, você pega outra, só que a marcação da zero foi feita com uma máquina de acabamento mais rente, uma máquina de corte mais rente. Aí você pega uma outra máquina de corte e não consegue tirar aquela marca porque foi feito numa máquina com uma regulagem mais rente, tá? Então, parece óbvio, mas é legal ser dito e acontece no dia a dia das pessoas terem dificuldade com isso, tá? Então, já vi, então por isso que eu estou falando que pode estar sendo aí para você esse o caso de você estar tendo dificuldade com a marcação da zero, tá? E por último, pessoal, importante é a posição que você marca a sua máquina, né? Lembra que eu falei para vocês sobre técnica mais avançada, técnica não tão avançada? Então é isso que acontece, pessoal. Às vezes a gente vai utilizar a máquina com a máquina, vai fazer a marcação com a máquina de frente, ela vai tirar mais do que com a máquina no sentido normal, com o movimento em C. Então, para você que está começando e está sentindo dificuldade na marca da zero, faça a marca da zero com o movimento em C curto, tá? Vai ser uma marca mais fácil de tirar, apesar de no começo ali a gente precisar de uma habilidade maior, talvez se dedicar um pouco mais ali para poder fazer a marcação igual dos dois lados. Você fazendo ela com o movimento em C, vai sair mais fácil depois na hora que você for tirar a marca, tá? Isso aí não é quando a gente vai com a máquina de frente, ela tira mais do que com a máquina normal. Então esse também pode estar sendo um caso, né? Eu tenho muitos vídeos que o pessoal pega e vai direto com a máquina de acabamento fazer, né? É uma técnica mais avançada. Você que está começando tem que procurar uma técnica mais simples, tá? E o mais simples que a gente pode fazer para fazer uma marcação da zero é você fazer com movimento em C, curtos assim, né? Fazendo movimentos em C, porque já vai fazer como fosse um movimento já conectado, tá ok? Uma dica muito importante que a gente vê bastante o pessoal tendo dificuldade por conta disso. Então, pessoal, esses seriam os 4 pontos aí que a gente costuma observar que o pessoal acaba pecando e tendo muita dificuldade para tirar a marcação da zero, né? Primeiro ponto ali é você não utilizar uma técnica que está de acordo com o seu nível de barbeiro, né? Você talvez está fazendo a marcação muito alta, então procure baixar um pouco ali a marcação para equilibrar, para você ter mais espaço para fazer o degradê. Observe a regulagem das suas máquinas, ver se está tudo certinho, ela não está torta, ou você está com uma máquina mais rente que a outra, então está tendo dificuldade na hora que está trocando as máquinas ali. E corrija seu movimento. Observe se você não está fazendo um movimento que está causando uma marcação mais difícil de tirar. Tá ok? Geralmente é isso que está acontecendo aí. Eu tenho certeza que se você corrigir esses 4 pontos aí, dá uma observada, às vezes você não está errando em todos, mas está tendo dificuldade, não está causando, está errando em 2 ou 3 pontos desse aí. Então, se você corrigir, fazer dessa maneira, eu tenho certeza que você vai ter mais facilidade para retirar essa marcação da zero e conseguir avançar aí para as técnicas mais avançadas de depois, né? Você ter essa base para você conseguir aí evoluir na profissão com mais facilidade, tá ok? Se você ficou até aqui, viu o vídeo, gostou desse formato aí, gostou do que a gente falou, por favor, pessoal, se inscreva, deixe seu like aí, deixe um comentário para uma crítica, uma sugestão, porque a gente está começando e é muito importante que vocês ajudem a gente aí com esse apoio, tá? O conteúdo aqui que a gente tenta formatar, fazer de um jeito que fique legal para vocês, tá? E são dúvidas realmente que acontecem no dia a dia. Então, eu estou trazendo conteúdo que a gente dá no nosso curso pago, nas escolas que eu dou aula. Então, o pessoal paga para ter isso aí. E a gente está aqui no YouTube entregando de maneira gratuita e a gente só pede em troca que você se inscreva, dê um like, dê um comentário aí, compartilhe, faça aquele esquema todo que a gente sabe que tem que fazer para nos ajudar aí a conseguir sanar o máximo de dúvidas de todos aí e passar o máximo de conhecimento que a gente adquiriu aí por esse tempo. Tá ok? Forte abraço, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.